ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus para a honra e glória do nosso Deus. Hoje nós vamos falar de um rei, o Manassés. O Manassés, ele teve um pai excelente, um pai que servia ao Senhor, um pai que era um rei, que teve provas com Deus. Quando o profeta foi até o pai de Manassés, o Ezequiel, e deu a notícia que ele morreria, ele foi e virou seu rosto para a parede e fez aquela oração. E o Senhor respondeu a oração desse rei. Ezequiel, ele tinha tudo para dar errado. Por quê? Ele foi criado com um rei, que era o pai dele, um rei idolatra, que a Bíblia fala que ele era terrível em maldade, até os seus próprios filhos, o pai de Ezequiel queimou. Só que quando nós temos promessa de Deus, Deus nos guarda. Porque se você analisar a história do rei Ezequiel, era para ele também ter morrido, porque queimou os seus irmãos. Imagine a dor daquela mãe, daquela rainha, em ver os seus filhos sendo queimados. E aí você imagina como ela ficou naquele momento de dor, de sofrimento. Mas o Ezequiel, ele cresceu, o pai dele faleceu e ele tomou as rédeas do reinado que Deus deu ele e fez um reinado excelente. Só que eu sempre falo que muitas das vezes nós temos nossos filhos, a gente ora, a gente ensina, a gente traz para a igreja, mas a própria palavra diz: ensina seu filho o caminho que se deve andar. Mesmo se ele crescer, se desviar, ele vai lembrar e vai voltar. E nós vamos hoje estudar sobre a vida de Manassés. Ele foi criado com um rei, ele sabia a história do seu avô, do seu pai. O avô dele era um rei mau, o seu pai já fez diferente, foi um rei bom. Só que Manassés, ele escolheu o lado errado. Ele escolheu o caminho do seu avô. Só que a própria palavra diz, como eu acabei de dizer: ensina seu filho o caminho que se deve andar. Quando ele crescer, mesmo se ele se desviar, ele vai voltar. Porque tudo que nós fazemos no mundo espiritual, as nossas orações, as nossas idas à igreja, os nossos jejuns, as nossas leituras bíblicas, tudo que nós fazemos no mundo espiritual contabiliza para o nosso bem. Quanto mais você ora, mais você vai sentir Deus. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você vai sentir necessidade de se encher mais ainda. E nós vamos agora para a 2 Crônicas 33. Esse rei já era diferente do pai. O pai tinha uma mãe que provavelmente ela influenciava o Ezequiel a ser um homem diferente do seu pai. Porque hora nenhuma a gente viu dizendo que o rei Ezequiel queimou seus filhos como o pai dele fez. Porque uma mãe sábia, a própria palavra diz que a mulher sábia edifica sua casa. Uma mãe sábia, ela pode levar o seu filho para o céu, a insensata para o inferno. Eu lembro, antes de entrarmos aqui, porque esse rei, ele era influenciado pela a rainha mãe. E as influências de uma mãe é muito importante. Eu lembro que um dia eu estava trabalhando no meu salão, Deus me deu uma visão e mandou eu dizer algo para uma pessoa que estava lá, que não era para essa pessoa viver da forma errada que ela vivia. Ela vivia nos bares, nas prostituição, casada, tinha marido, mas traía aquele marido sabia, e aquele filho era tudo pequenininho. Tinha filho mamando, tinha filho pequeno, e eu falava com essa pessoa, e essa pessoa me respondia assim: quando eles crescerem, eles não vão ser como eu. Aí eu falei com ela, mas eu vendo a visão que Deus tinha me dado, que se ela não mudasse, aqueles filhos se perdiam, e por infelicidade ela não mudou. Hoje ela paga um preço, filhos presos, filhas das drogas, filhas da prostituição, filhas já tem outros filhos com outros filhos, netos com 1 ou 2, 3 homens. Então assim, uma mãe, ela tem o poder de ensinar, mas ela também tem o poder de
destruir um filho. E tem muitas mães que estão pagando um alto preço porque não ensinou o filho corretamente, dizendo que o filho não vai seguir o caminho do pai. Você pode observar, 95% dos filhos têm a mesma profissão do pai. Você pode parar e pensar. Meu irmão é motorista, meu pai era motorista, aposentou como motorista. Então, assim, os filhos geralmente eles puxam os pais. E se você analisar até as nossas características, os nossos defeitos, se você é uma mãe que louva na sua casa e seu filho vem na igreja, ele vai ser igualzinho a você, ele vai cantar os mesmos louvores que você. Meu filho, eu olho para ele e vejo que ele é idêntico a mim, porque ele foi criado desde pequenininho comigo. Os louvores que eu canto é os mesmos que ele canta. Até ele não ter casado, está na minha casa, até as mesmas palavras, pronúncias que eu pronunciava, ele também pronunciava. Então, assim, quando ele estava doente, ele pegava o óleo ungido, eu ensinava desde pequenininho que ele tinha aquela dependência, que os filhos, quando é pequeno, tem aquela dependência dos pais, e eu ensinava ele a batalhar para receber a cura. Eu falava, está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu já te ensinei o caminho, agora você ora. E ele falava assim, mãe, eu me ungi e deu certo. Eu falei, porque é o nome de Jesus. Então, assim, a gente ensina o nosso filho no caminho, mesmo se ele crescer e se desviar, ele vai lembrar. É como o meu filho, ele sempre vai lembrar da mãe que eu fui para ele, protetora no mundo. Eu falo proteção espiritual, porque eu sempre estava com meus olhos fixos naquilo que ele estava fazendo. Da mesma forma, minha filha, ela é uma advogada excelente, honesta. As causas que a minha filha pega como advogada, você pode dar de olho fechado para ela, porque ela foi ensinada a não enganar, a não andar com mentira, a não ser uma pessoa ruim, porque eles foram ensinados dessa forma. Mas já tem outros pais que passam a vista grossa e deixam o filho errar. E essa mãe de Manassés, ela era essa rainha. Por quê? Vamos lá para a 2 Crônica 33, que você vai ver que esse menino começou a reinar numa idade muito novo. Por quê? Porque ele era o sucessor do seu pai. E na genealogia dos reis, quando o pai morria, os filhos tinham que entrar no reinado. Se o filho fosse um bebê, ele era quem? Ele era coroado quem? Porque ele era o filho primogênito do pai. E aqui a gente vai ver isso. Tinha Manassés 12 anos. Ele era o quê? Um pré-adolescente, uma criança de idade, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Às vezes a gente fala assim, por que está morrendo tanto cristão? Você já analisou que Deus às vezes está nos poupando e a gente não está entendendo? Porque a própria palavra diz que vai vir dias difíceis. E nós já começamos a ter alguns princípios de dores. Lembra como foi a Covid no Brasil e no mundo? O povo entrou em desespero. O povo ficou atemorizado. Os médicos não sabiam o que fazer. As igrejas teve que fechar, que era o pronto-socorro nosso. Nós tivemos que usar toda a nossa experiência espiritual em casa, porque tudo foi adaptado. Os colégios, os ensinos teve que ter adaptados, as igrejas teve que se adaptar, o mundo teve que se adaptar a um novo cenário. E você viu como o povo ficou? E eu te pergunto, analisando o povo de Deus, eles não estavam preparados. Você já parou para pensar que muitos não voltaram até hoje a congregar? Eu não estou falando das outras igrejas, eu estou falando da nossa igreja. A desculpa é, o vírus ainda está aí, mas eles não deixaram de comer, eles não deixaram de ir ao mercado, eles não deixaram de ir ao banco pegar sua aposentadoria, eles não deixaram de viver, mas eles deixaram de vir à igreja, porque eles dizem que vir à igreja pode ficar doente. Se é um lugar onde a presença de Deus é revelada, como o Senhor disse para Salomão, eu santifico a minha casa, é um lugar de oração. E a própria palavra nos diz para congregar, que é mandamento. E o povo faz o quê? Uma desculpa e fica lá fora. Então,
por isso que Deus está levando alguns crentes, alguns cristãos que já estão preparados, porque Deus conhece o nosso futuro. E muitas das vezes você vê a pessoa, uma pessoa ruim, uma pessoa que mata, que rouba, que fraudulento, que passa a perna na pessoa e está ali vivendo, vive anos. E você vê uma pessoa boa indo embora, porque Deus conhece o futuro de cada um e Deus está dando tempo para aquela pessoa se arrepender. E eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus numa manhã. Eu participo de alguns grupos e o povo às vezes não vigia. Porque às vezes você posta uma foto de um morto num grupo, às vezes a família está vendo, está ali naquele grupo e recebe aquele impacto de cara. E aí eu recebi esse impacto de uma pessoa que eu conhecia, não era parente meu, não era amigo, mas eu conhecia ele de longe, porque meu filho era amigo dele, do menino dele de colégio. E aí esse homem morre. Novo. Eu perguntei para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que esse homem morreu? Que eu saiba, ele não se converteu. E ele vivia nas rodas de bebida, vivia nas rodas de coisas ruins, porque o Senhor sabe disso. Deus falou nitidamente no meu coração, porque ele não ia voltar para mim. Ele poderia viver 100 anos na terra, ele ia continuar sem dar frutos. E o que eu faço com a árvore que não dá fruto, eu corto, eu não podo. Porque tem gente que Deus está podando, transformando o seu caráter, porque Deus conhece o futuro dessa pessoa e sabe que ela vai se voltar. Mas esse homem não. Aí eu falei: Senhor, foi uma grande experiência para mim naquele momento que Deus me respondeu, porque eu fiquei indignada. Eu falei: Senhor, ele era novo, ele poderia se converter. Deus falou: não, eu conheço, ele ia continuar da mesma forma. Então, se não dá frutos, o inimigo vem e tira da terra, porque Deus permite isso. Então, isso aqui é sério o que estava acontecendo com esse rei. Ele era um rei novo, que estava reinando, porque era obrigado a reinar. A sua mãe, que era uma rainha, que era a rainha idolatra, ensinou esse menino aos caminhos errados. E aqui você vai ver, no 2: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentio, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Olha aqui, ele era o quê? Ele usava as abominações. Que tipo de abominações era essa? Quando Deus falou para Josué: Josué, reparta a terra, mas fala para o meu povo mandar todo aquele povo que está lá habitando naquela terra, que são mal, embora. Não deixe ninguém, porque se eles deixar, esse povo vai se tornar laço para o meu povo. Eles vão querer pegar a cultura da idolatria, a cultura como o próprio bisavô, o avô de Manassés, ele matou seus próprios filhos. Então, essa conduta aqui veio desse povo, dos gentios. E o que ele tinha aqui? O Manassés estava espelhando na idolatria desse povo. E o que acontece no 3? Porque tornou a edificar os olhos, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. O pai dele fez o quê? Destruiu, tirou os altos postos, que são a idolatria, as imagens que não agradam a Deus, tirou tudo que não prestava no meio do reino dele. E o filho depois veio e fez tudo ao contrário, porque ele era ensinado dessa forma. A rainha mãe, que era a mãe que conduzia aquele jovem, ele era o rei, mas as ordens viriam da mãe. Está entendendo, igreja? E aí o que ele fez? Ele fez ao contrário do que o pai fez. Porque aquela rainha estava reinando com o rei Ezequiel, porque as rainhas não poderiam ditar. As mulheres eram submissas aos maridos. Ela via ele fazendo tudo, mas no coração dela, o que ela queria fazer? Tudo ao contrário. E Deus não nos quer dessa forma na casa dele. A gente ouvir a palavra, saber que é certo, ter conhecimento. Aí você fala: eu não estou na igreja, então eu não vou para a igreja, porque quando eu for eu quero ser diferente. Mas hoje ninguém é mais inocente. Se você hoje está me ouvindo, você não pode fazer essa oração mais e dizer: Senhor, eu não vou congregar porque eu não quero ser como o crente fulano. Quando eu congregar, eu quero ser diferente. Mas você já está ouvindo a palavra. O louvor que você ouve,
as ministrações do YouTube, do que as pessoas enviam para você já não é mais inocente. Nós não somos mais inocentes, a ponto que o inimigo tem enganado muitas pessoas, dizendo assim: eu não vou na igreja porque eu não quero ser igual ao fulano, sabendo que ele já não é mais inocente, que ele já conhece a verdade. É como aqui essa rainha, ela não era mais inocente, ela sabia que o reinado do marido dela foi um reinado abençoado, porque ele se alinhou, teve uma aliança com Deus. Só que aqui ela vai ensinar seu filho o contrário. Olha aqui, tinha derrubado e levantou os altares de Balaíns, deuses estranhos, aqueles deuses de imagem, de escultura, aqueles deuses que aqui fala dos deuses daquela época, mas hoje você pode ver que há vários deuses. As pessoas às vezes idolatram um marido, um filho, ama mais do que Deus. Tem pessoas que adoram imagens, porque a própria palavra diz que nós não devemos adorar a Deus nenhum, adorar somente a Deus, somente Ele e mais ninguém. E aqui está dizendo: e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Sabe, ele servia as estrelas, servia o sol, servia a lua, servia tudo que era tipo de imundícia, mas não servia o verdadeiro Deus, a qual foi ensinado no reino do pai dele, só que ele fez errado. E aqui está dizendo: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito. Preste bem atenção, o que ele fez? Ele foi, o Manassés foi para a casa de Deus, aonde Deus tinha dado a visão para Davi. Davi não podia fazer a casa de Deus porque ele tinha muito sangue na mão dele, ele era um guerreiro, que ele ia para a batalha guerrear naquela época. Mas o filho dele, que viria sentar no trono, que não ia ter guerra, porque Deus trouxe paz para o reinado de Salomão, ele ia construir o templo do Senhor, aonde Deus iria habitar. Que até a palavra do Senhor, como veio a Salomão, que tudo que fosse pedido naquele templo, que era a casa de Deus, seria abençoado. É como hoje, se eu chegasse aqui, suponhamos que a hierarquia da nossa igreja fosse: meu pai morreu, meu irmão entrasse como pastor. Como a gente sabe que não é dessa forma, mas eu estou só dando alguns exemplos para vocês entenderem melhor. E naquela época foi assim. Aí o que aconteceu? Manassés pegou e trouxe toda a idolatria para a igreja. Colocou tudo que não prestava dentro do templo da igreja, um lugar santo, sagrado, que o altar é um lugar sagrado, aonde Deus nos revela, e nós nos revelando, nós passamos para a igreja. Mas primeiramente Deus fala aqui. Daqui ele vai no coração de cada um e vai complementando aquilo que é a necessidade de cada um de nós. Isso é nítido. Mas aí Manassés vai e pega tudo e coloca dentro da igreja. As idolatrias, as imagens, tudo que não presta. E olha só o que acontece. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todos os exércitos do céu e ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos, preste bem atenção o que o avô dele fez, olha o que ele fez aqui também, pelo fogo. Ele matou, Manassés matou os seus filhos para oferecer a deuses estranhos. E isso é tão real hoje, que isso acontece no dia de hoje. Às vezes você vê crianças sumindo. Você fala: oh meu Deus, meu filho. Isso acontece muito. E você fala, a mãe fica anos procurando um filho que do nada sumiu. Porque tem muitas pessoas que usam isso até hoje. Pegam crianças para feitiçaria, para magias negras, e matam para oferecer o sangue daquela criança ao demônio, para rituais de magia negra. E isso acontece muito. Às vezes a gente está numa cidade como a nossa, que não vê esses relatos, mas isso acontece, igreja, isso é real. O inimigo usa isso até hoje, como o próprio Manassés. Ele queimou os seus filhos no fogo para oferecer a um Deus que não tinha boca, a um Deus que não responde, a um Deus que era um Deus maligno, o próprio Satanás, oferecendo sacrifício para aquele Deus estranho. E isso acontece. E um dia eu vi um testemunho de um pastor que ele teve uma revelação de Deus, que ele morreu
E ele foi para o céu, e lá Deus mostrou a visão do inferno para aquele homem. Porque quem tem vida com Deus, Deus mostra sim, igreja. Deus não parou de nos mostrar, de dar visões ao teu povo, e nem muito menos de nos mostrar o que vai acontecer. E esse pastor nigeriano, ele conta que Deus mostrou o inferno para ele, o anjo mostrou o inferno para ele. E quando ele viu lá, ele perguntou: Senhor anjo, por que esse homem come a sua carne? Ele comia a carne dele no inferno, comia a sua carne e a carne voltava. E ele gritava, sentia dor e queria sair daquele lugar, mas não podia porque ele estava aprisionado naquele lugar. Aí o anjo virou para ele e falou: Daniel, o nome desse pastor é Daniel, nigeriano. Daniel, sabe por que isso acontece com ele? Porque ele matava. Quando ele era um feiticeiro, um bruxo, e ele matava as crianças, matava as pessoas e comia, e arrancava, tirava o sangue e oferecia para o diabo. E hoje ele está aqui e está vivendo aquilo que ele plantou. Ele está vivendo atormentado, ele come a sua própria carne, porque era isso que ele fazia na terra. Ele comia, ele bebia o sangue daquelas crianças, daquelas pessoas. E isso é muito sério. E isso acontece, isso é, igreja, o mundo espiritual, que muitas das vezes Deus nos mostra, permite que certas pessoas vejam o reino espiritual de uma forma mais nítida, porque Deus quer que todos sejam salvos, quer que as pessoas se arrependam para quando chegar lá no grande dia do julgamento, não dizer que era mais inocente. Deus dizer assim: não, eu fiz de tudo para que vocês tivessem consciência do pecado, mas ninguém vai ser pego por inocente. E é muito triste o que Manassés fez. Manassés repetiu a mesma conduta que o seu avô fez. E aqui está dizendo que edificou altares, no 6, e fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Imom, e usou de adivinhações são pecado, e de agoros e de feitiçarias. Não entrarão no reino dos céus feiticeiros. E consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. O que Manassés fez? Ele provocou a ira de Deus. Porque se eu não ando no caminho do Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou provocar a sua ira. Como o pastor Daniel, nigeriano, viu na visão essas pessoas no inferno e recebendo aquilo segundo as obras que eles praticaram. Isso é sério. E o que mais? Só que olhando assim para Manassés, nós podemos dizer: meu Deus, esse rei foi direto para o inferno. Mas por incrível que pareça, ele teve um pai e uma mãe que serviu a Deus, e as orações daquele pai se escreveu lá no céu. E Deus, por misericórdia, não lançou Manassés no inferno. Ficou irado? Ficou. Levou ele à prova? Levou. Mas no fim da história de Manassés se arrependeu. Aí você fala: não, então tem jeito. Tem jeito. Tem jeito para o feiticeiro, tem jeito para o assassino, tem jeito para o bandido, tem jeito para Manassés que matou seus próprios filhos. Tem jeito para tudo. Porque se há arrependimento, Deus perdoa, por mais que pagamos o preço. Isso vai ficar registrado. Ele pagou o preço, que nós vamos ver agora. Vai agora aqui para o 11. Nós vamos pular. Vamos pular e vamos para o 11. O cativeiro de Manassés e sua oração. Nós vamos ver isso agora. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. Um rei humilhado foi preso pelo rei da Síria, colocaram espinho nele. Olha a dor que ele passou. Ele passou pelo vale da sombra da morte, esse rei, porque ele plantou e ele estava colhendo agora. Só que esse sofrimento foi Deus podando Manassés pela misericórdia do pai dele, que era fiel a Deus. Lembra da oração do rei Ezequias?
que ele, quando soube do diagnóstico de morte que ele teria, que ele orou, virou o rosto para trás e disse para Deus, fez aquela oração, ele ainda não era pai. Ele não era pai ainda naquele momento. Se ele morresse, ele deixaria o trono vazio. Mas o que Deus fez? Volta lá, Isaías, e fala para ele que ele não vai morrer. Então ele era um homem de Deus, porque se esse rei não fosse um homem de Deus, ele teria morrido. E através da conduta espiritual desse pai, esse filho vai lembrar. Ele vai lembrar. E vamos continuar no 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. Aqui é Manassés orando. Deveras ao Senhor, seu Deus, e se humilhou-se. Aqui ele já está buscando Deus. Deus verdadeiro. Jesus Cristo, aqui era o Deus, porque eles conheciam Deus. E humilhou-se. Manassés começou o quê? Humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Pai está onde? No plural. Não é os pais do avô dele, porque o avô dele foi um rei terrível. O Deus dos pais de Manassés, que era Ezequiel e a mãe, a mulher de Ezequiel. Porque a mãe de Manassés, ela não era uma boa rainha. Ela era uma rainha ruim, porque ela não educou o seu filho. Quando ela viu o seu filho praticando coisas erradas, ela deveria ter corrigido. Tá? Não, meu filho, não é dessa forma não. Seu pai teve um bom reinado porque ele reinou dessa forma, mas ela permitiu. Porque nós mães, eu falo com meu filho, ele pode ter 100 anos, mas se eu ver ele no erro, eu vou confrontá-lo, eu vou falar com ele, eu vou chamar a atenção dele e vou corrigi-lo. E aqui está dizendo o quê? E no 12, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais e fez uma oração. E Deus lhe aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reinado. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. E Deus o libertou, Deus transformou. E o que aconteceu? E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe. E aqui ele começou a edificar a cidade. Ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Ele foi tirando tudo que era ruim, aquelas bagagens ruins que ele tinha no passado, das mortes, das coisas ruins que ele trouxe para a casa de Deus. Ele tirou tudo, ele limpou. Então assim, depois ele vai dormir, ele vai morrer, mas ele não vai perder sua salvação. Então, igreja, não desista de orar, não desista de ser verdadeiro, não desista de trazer para a sua família a realidade, mesmo que eles não gostem, mas ensina o caminho. Porque como Manassés, ele desviou, ele foi ruim, ele foi mal. Olhando para ele, a gente sente tristeza, mas quando a gente olha para Deus, fala assim: por que Deus perdoou? Porque Deus não é como nós. O homem é vingativo. Se nós fosse julgar Manassés, colocaríamos ele, se nós morássemos numa nação, de pena de morte, porque ele matou os seus filhos. Mas não, Deus olha de uma forma diferente, porque Deus conhecia o coração de Manassés e conhecia os pais que ele tinha. Mas aí o que acontece? Deus restaura, Deus transforma, Deus cura e Deus faz o milagre acontecer na vida dele, trazendo ele de volta para reinar no reino dele, mas com Deus acima, e ele obedecendo aquilo que os mandamentos do Senhor mandam. Então essa é a palavra de Deus que eu deixo para o coração de vocês hoje, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele é digno